E nós queremos muito mais saúde, mais lazer, mais prazer, mais sexo, mais vida, mais dança, tá entendendo? Porque, companheiros e companheiras, lutar pela redução da jornada de trabalho não é vergonha. Os trabalhadores, desde lá atrás, começam a lutar para a redução, porque nós não somos máquinas. Não se coloque nessa coisa que as pessoas às vezes colocam transversamente, de que a gente quer privilégio, quer vadiar, quer vagabundar. Não é verdade. Todos nós temos o direito à saúde, ao lazer, ao trabalho. E trabalhamos muito aqui. Bom, para ir para uma coisa que o Tiago falou. E aí, a questão a hierarquia das leis. A Constituição Federal. E aí está lá, o artigo 207. Essa universidade goza de autonomia administrativa, financeira, patrimonial e obedecerá ao princípio da indissociabilidade entre pesquisa e extensão. Ele é auto-aplicável. Ele não depende de nada infraconstitucional. O reitor pode utilizar a autonomia universitária para, inclusive, se são 2 decretos. Ambos os dois, vou ser bem redundante, tá? Ambos os dois têm a mesma validade. Porque eu estou sempre bem... porque eu escolho o que mais prejudica, o que mais, está entendendo? Isso é vontade política. Esse debate aqui não se encerra aqui. Esse debate é para nós utilizarmos esse espaço para, primeiro, nós aqui estamos dizendo claramente o recado da administração. Nós não concordamos com a implantação desta forma e de outras formas do ponto eletrônico. Eu acho que esse é o recado que nós estamos dando aqui. Nós estamos buscando soluções em relação à isonomia. A isonomia está na Constituição Federal em vários artigos. Tá certo? Isonomia é uma coisa para dizer que todos nós somos iguais perante a lei. E lá embaixo tem uma coisa também, inclusive trabalhista. Inclusive trabalhista, tá certo? Me garante que, por exemplo, que não acontece e que a gente tem que continuar lutando. Infelizmente, cada dia nós temos que matar uma cobra, um leão, um sapo, tá certo? Perdendo nossos direitos. E aí, volta uma coisa para nós, sentido de corporação. Corporação não é aquela coisa corporativa, não. É de unidade. E é na unidade que nós conseguiremos avançar. A lei não é imutável, tá certo? E esta universidade tem vários campos, entre eles um curso de Direito da melhor qualidade, tá certo? Onde nós podemos elaborar vários pareceres, porque a lei, vocês sabem, que ela é uma coisa fechada, inclusive para nos beneficiar, não, para interpretação que nos também nos respeite, nos proteja. Por fim mesmo, tá certo? Acho que a gente tem que ficar vigilantes, atentos, seguranças. E só mais uma lenda. Não gosto, e acho que nós temos que ter a capacidade de reconhecer, somos técnicos administrativos em educação. Todos. Não tem aquela história da reitoria, do HC, da vigilância, da nada. Somos todos técnicos administrativos. Não vamos nos dividir. A ideia é essa, centrar fogo nas nossas reivindicações e cobrar da administração. E foi para isso, inclusive, que ela foi eleita, tá certo? Que ela se predispôs para, neste conjunto de ações, enfrentar também essa demanda dessa categoria que tem que ser mais valorizada, mais respeitada, e nós mesmos a reafirmar todas as nossas reivindicações. É na luta que a gente consegue todas as nossas vitórias. Obrigado, companheiros e companheiras.
Pessoal, na minha fala introdutória, eu esqueci de dizer que meu nome é Helena. Mas, enfim, depois de tantas colocações de ambas as partes, eu visualizo alguns panoramas aqui colocados. A celeridade que existe, né, quando são para implantar as medidas autocráticas, em detrimento de uma gestão democrática que tem o diálogo como premissa maior. Tá? Como eu falei inicialmente, a resolução, ela não precede a Constituição Federal, a leis e decretos. Tá? E sabendo disso, a aplicação da flexibilização da jornada de trabalho é em grande parte baseada em vontade política. Tá? Como pode a gestão virar as costas à comunidade, tendo como base os compromissos de campanha assumidos? Tá? E isso eu digo assim com pesar. Tá? Nós sabemos que a Organização Mundial de Saúde diz que 6 horas é mais produtiva do que 8. Inclusive, no que se refere à qualidade de vida. Tá? Outro ponto que foi abordado aqui em uma das falas é em referência aos docentes que cumprem função administrativa. Lamento, né? Mas pau que dá em Chico, dá em Francisco. Então, eles estando em desvio de função, eles devem cumprir as mesmas determinações que são feitas aos técnicos. Né? Lamento que os docentes que estão respaldados, estão protegidos através do decreto 1867, eles estão em desvio de função, eles estão como administrativos. E a nossa categoria, ela é de luta, ela é guerreira, ela é ativa. E nós nos preocupamos, e eu faço parte da comissão que Eugênio falou, né, e que nós vemos nos encontrando. As 2 últimas reuniões foram adiadas por alguns motivos pertinentes a cada membro, tá? Mas nós temos tentado buscar que a aplicação das leis sejam feitas. Inclusive, aí eu peço uma parte com relação a isso, porque a informação que eu recebi, que muitos colegas fizeram a pergunta com relação aos processos que foram encaminhados equivocadamente aos centros, não precisam mais retornar, porque nós enviaremos nova documentação que está sendo ajustada dentro da comissão e serão formados nossos novos processos. Tá? Isso foi a informação que eu recebi e estou repassando. É bom porque vocês estão aqui e já ficam cientes, porque estavam todos muito aflitos com relação aos erros gráficos que houveram quando foi dito que era preciso um quantitativo de 4 ou que não era permitido os 15 minutos de descanso. É permitido sim, e o quantitativo mínimo nós já acordamos, tá, em reuniões anteriores. O esforço para a implantação da jornada remete a estes processos que estão parados lá na Projeto e que foram encaminhados desta forma equivocada. Então eu peço apenas ao nosso magnífico reitor que tenha um olhar mais tranquilo com relação aos servidores técnicos administrativos, porque nós somos os primeiros a aplaudi-lo quando o senhor faz medidas que são benéficas a todos.
Mas, infelizmente, como estamos em uma democracia, graças a Deus, nós também reivindicamos algumas partes que não são favoráveis. E este é o fundamento desta nossa reunião. É pedir a compreensão por parte da reitoria, na figura do senhor magnífico reitor, a quem eu tenho respeito, tá? Que sejam cumpridas os compromissos de campanha, inclusive porque é ao senhor, dirigente máximo desta instituição, que é delegado o poder para instituir as 6 horas para todos. Porque se você for considerar setor, não vai funcionar, tá? Não vai funcionar, e na própria Constituição tem uma frase que diz que é necessário que a pró-reitoria, que as gestões de pessoas busquem um redimensionamento e uma realocação de servidores para que nenhum setor seja penalizado e nenhum servidor seja penalizado por haver apenas um. Como consta na resolução, existe a força de trabalho dos bolsistas e estudantes, mesmo sabendo que eles não podem assinar nem nem atuarem como servidores, para que os servidores tenham os 15 minutos de descanso. Então a gente faz, olha, aguenta aí um pouquinho que nós voltamos, tá? Então essa força de trabalho existe na resolução e é preciso ser entendida como força de trabalho, tá? Por quê? Porque nós precisamos do amparo do senhor reitor para que haja a deliberação, que aí é um movimento político seu, a formalização das 6 horas antes de qualquer outra determinação de aferição de assiduidade. Por que eu coloco isso? Porque se não houver a colocação de que as jornadas são de 6 horas, na medida em que eu for ou assinar um ponto, ou ter qualquer outro registro mecânico, ou manual, ou eletrônico, ou quaisquer estes que sejam, se eu estiver colocando lá que o meu setor são 6 horas e assino, e não havendo a oficialização que cabe ao dirigente máximo da instituição, eu estou construindo provas contra mim mesma. Eu coloco lá que trabalho 6 e, como não existe a oficialização, vão encarar, quem sabe, quem vai analisar, né? Que vão encarar que não, que eu trabalho 8. Então, é preciso sim, infelizmente existem os procedimentos burocráticos que assegurem a toda a comunidade a tranquilidade de ter a jornada e cumprir o seu trabalho com excelência, como todos nós cumprimos. Muito obrigada. Sim, claro, oficializada através de portaria, que é o mecanismo da reitoria, né? Isso é uma coisa, acho que é até óbvia. Mas, enfim, contem com a gente sempre. E esse momento aqui foi de suma importância para nós todos. A aproximação com o reitor e com o seu staff, da mesma forma com o sindicato e com aqueles que os representam. Muito obrigada. Bom dia, gente. Tá desanimado, é? Bom dia, gente. Gente, é o seguinte, meu nome é Lenilson Santana, eu não faço parte da direção, fui escolhido ontem na Assembleia para contribuir aqui com esse debate. E eu queria começar colocando que, independente dos decretos 1590, 1867, que foi citado aqui diversas vezes, se não existissem esses decretos, nós estávamos lutando pela redução da jornada de trabalho, que é uma bandeira histórica da classe trabalhadora mundial. Isso não é qualquer coisa, não podemos nos envergonhar disso não.
que os ritmos de trabalho que nos são impostos hoje são muito superiores ao que tínhamos há 20, 30 anos, que nos faz adoecer. Nós vivemos em Recife, que tem uma das piores mobilidades do mundo. A pior do Brasil, a sexta pior do mundo. Isso faz com que eleve muito mais o tempo para a gente chegar no trabalho, trabalhar e voltar para casa. Então, cara, não tem que ter vergonha de defender redução do jornal de trabalho. Nós estamos nessa defesa do turno contínuo, que é uma forma de associar essa nossa redução do jornal de trabalho a uma melhoria dos serviços já apresentados pela universidade. Isso é uma forma tática, e não podemos nos envergonhar disso. Porque parece que é uma coisa, né, coisa de preguiçoso, coisa de alguém que não quer trabalhar, né? Eu trabalho na universidade há décadas e nunca foi preciso nada disso. Eu sempre trabalhei. E as pessoas mais velhas aqui sabem disso. Que as pessoas trabalham independente de ter controle de ponto eletrônico ou não. Então, vamos ter calma. Então eu queria aqui rebater alguns argumentos que foram levantados já aqui, né? O Tiago, ele levanta a resolução 02/2014, e eu queria historiar, que fiz parte da comissão que estava negociando junto à reitoria essa resolução, e a gente foi pego de surpresa quando a negociação em curso, ela foi apresentada uma proposta